A CPI das fake news, ela de fato virou um circo, virou uma lavação de roupa suja. Ultimamente tem sido o local para que os integrantes do PSL lavem suas roupas sujas. E isso já era previsto. Quando a CPI foi proposta pelo deputado Alexandre Leite, do DEM, ele veio até mim para pedir para que eu assinasse, e eu, lendo o requerimento de criação que ele escreveu, eu percebi que a CPI não tinha foco determinado. A CPI ia de cyberbullying, passava por eleições do ano passado, falava sobre Deep Web, então era uma comissão que falava de tudo, e quem fala de tudo não fala nada. É igual aqueles restaurantes que a gente chega que tem desde comida japonesa até comida italiana. Nenhum dos pratos vai ser bom. E a CPI era basicamente isso. Exatamente. O partido terá o seu fundo aumentado consideravelmente. A previsão é de que nesses 4 anos o PSL receba, entre o fundo partidário e o fundo eleitoral, R$500 bilhão. É muito dinheiro. E reside aí a nossa preocupação e a preocupação do presidente Bolsonaro na utilização desse recurso. Eu, particularmente, sou contra a existência de fundo partidário e de fundo eleitoral. Tanto é que em nenhuma campanha minha, nem na de vereador, nem na de deputado federal, eu utilizei recurso. Sou contra. Acho que um partido deve se manter através de doações dos próprios filiados e militantes do partido. Mas o fato é que, mesmo sem o aumento, o PSL deve receber aproximadamente nesses 4 anos R$500 bilhão. É por isso que nós estávamos pleiteando desde o início do ano as regras de compliance de auditoria, para que esse dinheiro não fosse jogado no ralo do esgoto, para que não houvesse malversação do recurso público. Pela demora do partido, pela enrolação do partido na não implementação dessas regras de compliance de auditoria, fica estranho, e nós desconfiávamos de que de fato houvesse malversação dos recursos públicos, como a Polícia Federal tem comprovado nas operações que tem feito, seja no Luciano Bivar ou em outros integrantes do próprio partido. Então é lamentável ver que o PSL, que tinha a possibilidade, que tinha a capacidade de ser um partido que de fato fizesse a diferença no contexto nacional, simplesmente entrou para a história como mais um partido fisiológico. Olha, a imagem do PSL, ela está desgastada, assim como a imagem dos deputados que optaram ficar no PSL e optaram estar ao lado do presidente Luciano Bivar. E explico por quê. Todos nós do PSL, 100%, fomos eleitos pela onda Bolsonaro. É claro que cada um de nós já tínhamos a nossa trajetória, a nossa história, as nossas lutas e etc. Mas se não houvesse a onda conservadora que permeou o Brasil inteiro, certamente muitos não teriam sido eleitos, ou então teriam suas votações reduzidas. E a população confiou no PSL, a população depositou a sua confiança no partido PSL como sendo um partido que de fato faria a diferença. A partir do momento que a população, principalmente através das mídias sociais, começa a perceber que essa confiança que eles nos depositaram foi traída, aí a imagem do partido, bem como dos integrantes que permaneceram do lado do presidente Luciano Bivar, começa a ser desgastada. E justamente aí, por conta disso, que alguns integrantes, como por exemplo a deputada Joyce Hasselmann, agora querem censurar a população que se utiliza da internet, mas as mídias sociais nos traz uma responsabilidade que é a seguinte: o celular, as mídias sociais, colocam a população para dentro do Congresso Nacional todos os dias. A população hoje sabe aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós não estamos fazendo, por que estamos fazendo. Então não adianta enganar o eleitor. O PSL foi votado e foi eleito como o segundo maior partido da República com uma proposta, e descumpriu essa proposta no decorrer desse ano. A nossa meta é criar o partido de modo que ele esteja apto a disputar as eleições municipais do ano que vem. Ou seja, até março o partido precisaria estar criado. Até lá nós temos uma longa jornada. Nós precisamos de 500 mil assinaturas espalhadas em 9 estados do Brasil. Depois dessas assinaturas serem coletadas, nós precisamos protocolar todo esse processo no TSE para que o TSE paute e julgue a criação do Aliança pelo Brasil. Tudo isso precisa ser feito até o final de fevereiro.
Então, nós estamos numa verdadeira corrida contra o tempo. Provavelmente na semana que vem nós daremos início à coleta de assinaturas. Muitas pessoas têm nos procurado, inclusive nos grupos de WhatsApp, já começa a circular algumas fake news, inclusive, assine aqui, a pessoa manda uma ficha e não tem nada disso. O próprio presidente Bolsonaro vai anunciar os próximos passos da criação do Aliança. Serão divulgadas prioritariamente pelo nosso comandante, que é o presidente Bolsonaro. Mas esse é o caminho, a meta é essa, deixar o partido apto até março para disputar as eleições municipais. Eu tenho falado para todos que o meu papel no governo Bolsonaro é ser um soldado. Eu acho que todos nós que nos elegemos sendo Bolsonaro, fazendo campanha para o Bolsonaro, acreditando que é possível uma mudança do Brasil, nós precisamos nos unir e sermos soldados. É muito comum, muitas pessoas sabem ser cacique, mas não sabem ser soldados. E na política isso também é muito comum. Então, o que eu tenho defendido desde o início do ano é que nós precisamos ajudar o presidente Bolsonaro, nós precisamos ajudar os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, ministros, inclusive, indicados sem tomar lá da cá. Nós precisamos ser soldados, afinal de contas, todos fomos eleitos para isso, para ajudar na construção do Brasil. Então, eu sou soldado. Eu entrei para o MBL nas manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, era o coordenador do MBL na cidade de Londrina. E hoje tenho orgulho de dizer que fui expulso do Movimento Brasil Livre, porque num determinado momento, após o impeachment da Dilma, os coordenadores nacionais do movimento disseram que teríamos que escolher entre o Bolsonaro e entre o MBL. Obviamente eu optei pelo Bolsonaro e fui expulso do movimento. O MBL tem se desvirtuado. O MBL, na minha visão, poderia ser um movimento que de fato fosse propositivo e que fosse baseado na realidade. Infelizmente, nos últimos meses principalmente, eles, na saga de descolar a imagem deles do Bolsonaro, eles acabam cometendo injustiças e fake news contra o próprio governo. Essa discussão no STF e essa decisão do ministro Barroso já era esperada. Em primeiro lugar, porque o ministro Barroso ele atua como um verdadeiro advogado das causas LGBT, tanto é que, antes de ser ministro, era advogado desses movimentos. Na minha visão, deveria, inclusive, se declarar suspeito e não julgar. Mas a gente sabe que as regras que valem para todo o povo, infelizmente, não valem para os ministros do STF. E também uma aberração jurídica, ao meu ver, é o fato de um ministro, numa canetada, numa decisão liminar, poder suspender os efeitos de uma lei discutida, votada e aprovada por representantes da população. Eu tenho um projeto, inclusive, uma PEC, que ainda não consegui coletar as assinaturas, mas estou tentando, fazendo uma reforma do judiciário. O STF não pode ter tanto poder assim. A tripartição dos poderes exige que haja os freios e contrapesos. Hoje o STF faz o que quer, na hora que quer, os ministros do STF são quase semideuses. Então, na minha visão, já era esperada essa postura do ministro Barroso, infelizmente. E estamos acompanhando o processo. No momento ideal, no momento adequado, vou pedir para fazer minha sustentação oral na defesa da constitucionalidade da lei, e não só da minha lei, como de outras leis semelhantes que também foram suspensas pelo ministro Barroso. Primeiro, o ministro precisa saber, ou se sabe, ele finge não saber o que é a teoria queer ou a ideologia de gênero, teoria de gênero. Porque uma das falácias mais comuns é que a teoria de gênero serviria para combater a homofobia. E não há nada mais falacioso do que isso, porque veja, a teoria diz que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Que as crianças ou que os indivíduos podem escolher livremente o gênero ao qual eles querem pertencer. Se não existe homem e também não existe mulher, também não existe homossexual. Porque o conceito de homossexual é um ser humano de um sexo, e não de um gênero, de um sexo, que gosta, que tem relações, que se apaixona, enfim, por indivíduos do mesmo sexo. A teoria de gênero tira o sexo e coloca o gênero. Se não existe homem, se não existe mulher, também não existe homossexual. Então não há nada mais falacioso. E também, para nós combatermos o preconceito,
Não é necessário nós ensinarmos para as crianças que não existe homem nem mulher. Você tem que ensinar para as crianças o respeito, que todos são iguais, que todos merecem ser respeitados. Então, o meio para você combater o preconceito não é a ideologia de gênero. Convém a gente lembrar que a minha lei de Londrina refere-se apenas e tão somente à educação básica. Ou seja, nós estamos falando de creches, de crianças de 1 ano de idade até 5, 6 anos de idade. Então, nessa idade, eu sou veementemente contra a educação sexual. Uma criança de 5, 6 anos de idade não sabe e não precisa saber o que é sexo, o que é gênero e etc. A educação sexual, aliás, na minha visão, como um todo, inclusive para o ensino fundamental e médio, deve se limitar ao aparelho sexual masculino e feminino, aos sistemas reprodutores, a meios de prevenção de DSTs. Não precisa entrar no mérito de gênero, de sexualidade, afinal de contas isso é uma questão interna de cada pessoa e, se nós formos analisar a lei, o Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional aprovado, disciplina que isso é uma competência do núcleo familiar e não da escola. Esse ano basicamente foi marcado pela pauta econômica. Isso porque, em primeiro lugar, nós precisávamos tirar de fato o Brasil do fundo do poço. Em segundo lugar, porque quem define a pauta da Câmara é o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e desde o começo do ano já disse que não irá pautar projetos relacionados aos costumes, ao comportamento, que iria focar na pauta econômica. Eu tenho um projeto, inclusive, em conjunto com a deputada Cris Tonieto, que tira do Código Penal as hipóteses previstas do chamado aborto legal. Nós retiramos do Código Penal essas hipóteses porque, na minha visão, se o direito à vida é um valor fundamental, um direito fundamental, e aliás, do direito à vida é que decorre todos os outros, nós temos que de fato valorizar e dar o respaldo jurídico ao direito à vida. Mas infelizmente o projeto não andou. O projeto não andou porque o presidente da Câmara simplesmente não quer que ele ande. Então nós temos trabalhado na Câmara dentro das comissões temáticas, criamos, por exemplo, a Frente Parlamentar agora contra o aborto e em favor da vida. Eu sou o vice-presidente da frente, coordenador aqui do Paraná, e a nossa ideia é, a partir do ano que vem, voltar com as palestras no Brasil inteiro sobre aborto, sobre ideologia de gênero e sobre as causas para a vida. Eu acho o ministro Abraham o melhor ministro da educação dos últimos anos. Pegou um ministério completamente destruído, uma educação completamente destroçada. Basta nós vermos os números do PISA, o Brasil figurando nas últimas posições mundiais no quesito de leitura, no quesito de matemática, no quesito de ciências, em todos os quesitos o Brasil em último lugar. Ou seja, tudo aquilo que foi produzido, desde a redemocratização até agora no quesito educacional, não serviu de absolutamente nada. Então o ministro Abraham Weintraub pega o ministério dentro desse cenário e tem tentado fazer diferente e tem conseguido, através de estatísticas, de números, de dados. É claro que sempre é possível fazer mais rápido do que a gente quer, mas a burocracia estatal é algo que emperra todo mundo. E mesmo com todas essas dificuldades, com toda a burocracia, ele tem feito diferente no Ministério e tem, vocês podem ter certeza disso que eu estou falando, ao final dos 4 anos, se Deus quiser, 8 anos do governo Bolsonaro, vai fazer, a educação brasileira vai ter uma diferença considerável. Não me incomoda e vou explicar o porquê. Eu prefiro um ministro que não tenha a dita liturgia do cargo do que um ministro ladrão. Nos últimos anos, os ministros de educação, como um todo, faziam esquemas de corrupção, eram esquemas em todas as áreas e ninguém fala disso. Então eu prefiro um ministro que não tenha liturgia do cargo, que fale como a população fala, que haja como a população age, do que um ministro ladrão.